Graças, paz a todos e a todas nesta manhã. Ainda que distantes, cada um em seu lar, nos reunimos nesta manhã para termos um tempo de adoração ao nosso Deus. Saudamos a todos aqueles que nos ouvem, aqueles que nos veem, e mesmo que você não seja membro de nossa igreja, é uma alegria poder contar com a sua presença nesse momento, para juntos louvarmos e agradecermos ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas neste tempo de pandemia. Iniciando este culto, eu gostaria de convidar você a louvar ao nosso Deus, cantando o cântico Bom Estarmos Aqui com o nosso grupo de louvor. Louvemos ao Senhor. Aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Pai, nós te louvamos e te bendizemos pelo teu amor e pela tua graça, porque mais uma vez nesta manhã as tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas, demonstrando a tua fidelidade para conosco. Nós te louvamos porque, como teu povo, o Senhor nos dá esta oportunidade de nos reunirmos para te prestarmos culto, de louvor, de adoração. Te agradecer nesta manhã, ó Pai, pelas misericórdias que o Senhor tem demonstrado para conosco, pelo teu amor que se manifesta a cada instante, a cada momento em nossas vidas. Nós queremos nesta manhã te louvar porque o Senhor tem sido um Deus presente. Nesses momentos tão difíceis que passamos, nós reconhecemos que se não fosse pela ação do teu Santo Espírito nos confortando, nos consolando, nós não conseguiríamos suportar esses momentos, ó Pai. Mas é na certeza de que o Senhor está no controle de todas essas coisas, é na certeza de que o Senhor dirige todos esses momentos, que o Senhor tem os seus propósitos, é que nós queremos te louvar e te adorar como Deus Supremo. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão, porque o fazemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Louvamos ao nosso Deus e agora leiamos a sua palavra. Eu quero convidar a todos e a todas a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 95. E faremos a leitura dos versículos de 1 a 7. E desta forma estaremos aprendendo o que o salmista nos ensina na questão de louvor ao nosso Deus. Acompanhe a leitura. Salmo 95, versículos de 1 a 7. Salmo 95, 1 a 7. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças,
vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. E de acordo com o convite que o salmista nos faz de vinde, cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos o rochedo da nossa salvação, é que eu quero convidá-lo a cantar junto conosco o hino de número 108 do Tedeum, que é um hino ao Senhor. Cante conosco. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Do céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, do fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Dos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Amém. Louvamos ao nosso Deus e agora curvemos as nossas frontes no momento de confissão e intercessão, orando ao nosso Pai, nos colocando diante da sua presença, intercedendo por aqueles que necessitam, pelos enfermos, por aqueles que estão trabalhando na saúde, por aqueles que estão na frente de combate ao Covid, pelos necessitados, aqueles que têm passado por dificuldades, por lutas nesse momento de pandemia, pelos nossos governantes, por essa nova etapa pela qual nossa cidade tem passado na abertura do comércio, na abertura dos shoppings e tantos outros setores da nossa sociedade. Estejamos intercedendo para que dessa forma possamos agir da melhor maneira possível, para que esta pandemia se estabeleça plenamente zerada em nossa cidade. Também pelos líderes e governantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e pelos aniversariantes da nossa igreja deste mês de junho.
curva a sua fronte agora e olhe a Deus, pedindo que Ele atenda as nossas orações e que Ele aceite o nosso pedido de perdão. Curva a sua fronte agora e ore silenciosamente. Acompanhemos agora uma oração audível por um irmão da nossa igreja, de gratidão pelo perdão dos nossos pecados e intercedendo por aqueles que necessitam. Pai amado, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome pelo Teu amor e pelo Teu cuidado com cada um de nós. Deus bendito, eterno ajudador, apoie e dê forças aos que estão doentes, enlutados, aos que têm lutado contra a pandemia, desde o mais graduado até o mais humilde, que o Senhor lhes dê sabedoria, força, paciência, para que eles continuem lutando contra esta doença tão terrível e tantas outras doenças que continuam afligindo todas as pessoas durante esse período tão terrível para a humanidade, Senhor. Ilumine também os governantes para que eles tenham temor do Senhor e saibam que vão responder por cada ato e que dê-lhes sabedoria para que eles possam conduzir os seus governados da melhor maneira possível. Nos ajude também, Senhor, a sermos luz e sal da terra, que nós possamos, a cada oportunidade, proclamar a Tua mensagem de salvação, com uma palavra, um ato, com um apoio espiritual ou material. Senhor, faça com que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos. E nesse momento nós também te pedimos pelos aniversariantes do mês de junho, que o Senhor os abençoe, lhes dê alegria, firmeza em Ti, e que possam seguir sendo bons servos Seus, proclamando as Tuas boas novas de salvação. Tudo isso nós te pedimos por Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Adoramos ao nosso Deus, confessamos os nossos pecados, intercedemos por aqueles que necessitam. E agora é o momento de nós louvarmos a Deus através de cânticos. A leitura do texto de Isaías, capítulo 12, nos diz o seguinte: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai ao seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que ele é excelso, o seu nome está acima de tudo. Cantai louvores ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. E é nessa certeza de que com alegria nós devemos invocar o nome do Senhor, que nós devemos tornar manifestos os seus feitos entre todos os povos, relembrando quanto é excelso o seu nome, que nós cantaremos cânticos de louvor ao nosso Deus. E nesse momento, enquanto cantamos, faremos as nossas ofertas ao Senhor. Traremos à casa do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas.
Como temos dito todos os domingos, queremos desafiar você a fazer a sua contribuição via um TED, um boleto ou uma forma de pagamento junto aos bancos. Também através do aplicativo PicPay que está na tela. Você pode entrar por meio dele e fazer a sua contribuição. Continuamos com a nossa manutenção e temos louvado a Deus pela fidelidade de cada irmão que tem enviado os seus dízimos e as suas ofertas. Que Deus continue a abençoá-los e que você faça a sua contribuição nesse momento ou durante a semana. Simbolicamente, faremos a entrega dos dízimos e ofertas como fazemos todos os domingos em nossa comunidade. E você aí na sua casa poderá fazer a sua oferta fazendo as transferências ou usando o aplicativo. Que Deus o abençoe. Louvemos ao Senhor com a nossa equipe de louvor. Para a nossa meditação nessa manhã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28, e nós faremos a leitura dos versículos 18 a 22. Gênesis 28, dos versículos 18 a 22. O texto diz assim: Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, ele deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. A mensagem, o tema que gostaríamos de tratar nesta manhã é compromisso com Deus. Nesta vida, nós estamos comprometidos com aquilo que damos valor. Quando pensamos em compromisso, não associamos a algo que não gostamos ou não damos importância. Se você ama alguém, você é comprometido com esse alguém. Da mesma forma, se você se importa em obedecer a Deus, você será comprometido com a vontade dele. Hoje em dia, alguns fatores têm atacado fortemente o nosso compromisso com Deus. O primeiro fator que nós podemos observar é a licenciosidade da modernidade. Alguns padrões
de comportamento têm sido sugeridos como algo comum, uma vez que a geração atual não é muito careta, como se diz por aí. Por exemplo, nós observamos a exploração sexual que vemos nos programas de televisão, as novas culturas, os novos modos de viver, tudo isso levando a uma modernidade que muitas vezes contraria o nosso compromisso com Deus. Um outro fator que nós podemos observar é a indisciplina devocional. Muitos cristãos já não oram mais, já não meditam na palavra e querem viver comprometidos com Deus. Isso é uma coisa paradoxal. Para muitos é mais interessante assistir vários programas de televisão, gastar o seu tempo com a internet, com o WhatsApp e Facebook e tantas outras mídias, do que propriamente parar para refletir na palavra de Deus. O comprometimento que passamos a ter com Deus deve ser o fruto de uma nova vida que Ele nos deu. O novo princípio que recebemos em nossos corações nos compromete com a santidade, com a justiça e com a verdade estabelecida pela palavra de Deus. Nas Escrituras, propriamente dito, nós não encontramos a definição pronta do que seja um compromisso. Todavia, uma palavra que é bem próxima desse comprometimento é o voto, que vem do grego euque, que quer dizer uma promessa solene feita a Deus. Uma vez que alguém estabelecia um voto, ele estava prometendo algo, ou viver de um modo como prometeu. Daí o comprometimento com o voto estabelecido. No texto que nós lemos, no caso que Jacó exemplifica, é o que nós vamos observar nos dias de hoje. Quando Jacó fugia do seu irmão Esaú em direção à casa de Labão, ele firmou um voto com Deus, se comprometendo a fazer tudo o que havia dito. E é baseado nesse voto estabelecido por Jacó que eu gostaria de responder a seguinte questão: como podemos nos comprometer com Deus nos dias de hoje? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que para se ter um compromisso com Deus, é preciso que confiamos pela fé na sua presença conosco. Jacó estipulou uma condição de fé para que ele pudesse perceber o cuidado de Deus em sua vida. Se o Senhor lhe desse segurança, comida, roupas, e lhe fizesse voltar à casa do seu pai, ele passaria a ser servo do Deus verdadeiro. Para que isso se tornasse real, era preciso que Jacó confiasse pela fé no Deus a quem ele se dirigia. No mundo materialista como o nosso, muitas vezes esquecemos do fato de que Deus está a nos enxergar e a cuidar das nossas vidas. O Deus no qual estamos comprometidos é visto pela confiança que Ele nos dá através do seu Espírito. Assim, podemos contemplá-lo com a total segurança de que Ele é real. É como o apóstolo Paulo nos diz: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Deus com quem Jacó havia firmado o seu compromisso estava além do que os olhos humanos podem enxergar, pois pela fé podia manter-se firme em Deus. Precisamos entender que para se ter um compromisso com Deus, é preciso que nós confiemos pela fé na sua presença ao nosso lado, caminhando sempre, nos suprindo nas nossas necessidades e naquilo que nós precisamos realmente. Compromisso com Deus envolve fé. Mas um segundo ponto que nós poderíamos salientar nesse texto se encontra no versículo 21, que nos diz que para nós termos compromisso com Deus, é preciso que nós entreguemos a nossa vida a Ele. Ao que tudo indica, Jacó não conhecia o Deus de seus pais. No seu voto, ele se compromete a ser o seu servo. Uma vez que o cuidado de Deus se realizasse sobre a sua vida, o Senhor passaria a ser o seu Deus. A sua vida estaria sob o governo do seu Senhor. Compromisso com Deus é fruto do novo coração
que Deus dá àqueles que confiam na obra do seu Filho. A nossa vida é tomada por um desejo de obedecer à vontade do nosso Senhor. Nessa obediência, há prazer e alegria. Independentemente das circunstâncias, não deixaremos o nosso compromisso com o Senhor. Jacó tem um compromisso fiel para com Deus. Ele entrega toda a sua vida a Deus, dizendo que ele se colocaria como servo do Senhor, se ele estivesse com ele. E é nessa circunstância que nós precisamos avaliar também a nossa decisão, a nossa vida. Até que ponto nós estamos dispostos a entregar toda a nossa vida para Deus, entregar todo o nosso ser para que Ele possa transformar, agir e fazer aquilo que Ele quer. Nós precisamos entender que Deus não quer parte do nosso ser, Deus não quer parte da nossa vida, Deus quer que nós entreguemos toda a nossa vida. É por isso que nós precisamos ter um compromisso com Deus que envolva todo o nosso ser, todo o nosso viver. É por isso que Ele vai dizer que todo o nosso coração deve ser entregue a Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas, em todas as circunstâncias. E uma terceira coisa que nós encontramos, que está no versículo 22 que lemos, é que para se ter compromisso com Deus, é preciso que obedeçamos às condições do pacto que assumimos com Ele. No voto que Jacó fez com Deus, 2 condições foram estipuladas para serem obedecidas. A primeira é fazer daquele lugar a casa de Deus. Não sabemos ao certo onde era esse lugar, porém sabemos que ficava em algum lugar onde ele viria a ser a terra prometida. A segunda parte desse voto é que Jacó decide dizimar de tudo quanto o Senhor lhe desse. Embora a lei não tivesse sido escrita, o ato de dizimar já era algo comum entre os servos de Deus. Dessa forma, o que Deus esperava de Jacó era uma obediência ao compromisso firmado. Uma vez estipulado o voto, ele deveria cumprir como um ato de obediência e reconhecimento do cuidado divino. Aqueles que estão comprometidos com Deus através de Cristo têm uma série de condições a serem obedecidas. Devemos atentar para a vontade de Deus e obedecer. Desse modo, estaremos vivendo comprometidos com Ele. Quando nós fazemos um voto diante de Deus, quando nós nos comprometemos com Deus em fazer alguma coisa, nós precisamos ter em mente que nós devemos cumprir aquilo para o qual nós empenhamos todo o nosso ser. Tanto é verdade que a palavra de Deus diz que é preferível que você não vote do que você faça um voto e não cumpra. Deus detesta pessoas que falam uma coisa e fazem outra, que não cumprem aquilo que prometem diante dele. É por isso que para nós termos um compromisso com Deus, é preciso que obedeçamos às condições da nossa vida e do pacto e do compromisso que nós fazemos com Ele. Concluindo, nós podemos ver que Jacó se comprometeu com Deus e foi abençoado. Seu compromisso pôde ser visto no voto que firmou com o Senhor. Nele ficou claro que o compromisso requer que confiemos no Deus com quem nos comprometemos, entregando a nossa vida a Ele e obedecendo às condições que Ele tem para nós. Portanto, o nosso desafio, o desafio da palavra de Deus para esta manhã é: se comprometa sem demora com Deus, para que você possa ser abençoado. Não faça um compromisso com segundas intenções. Apenas reconheça que a melhor coisa da sua vida é ter um relacionamento com Deus. Se comprometa com isso, de ter um pleno relacionamento com Ele, para que assim você possa viver plenamente debaixo da sua graça e do seu amor. Que Deus o abençoe nesta manhã, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. E assim mais uma vez nos reunimos nesta manhã, louvando ao nosso Deus, sendo edificados pela sua palavra. Queremos dizer que nós ficamos felizes por mais esse domingo.
Felizes porque, ainda que distantes, podemos nos encontrar através dessa transmissão. Mas oramos a Deus para que em breve estejamos todos juntos aqui no nosso templo, louvando e bendizendo a Deus por tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas. Nesse momento agora recebamos a bênção apostólica e agradecendo a Deus por esses momentos. Recebamos a bênção. E agora, amados e amadas, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça excelsa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Santo Espírito de Deus estejam hoje sobre nós, povo de Deus, reunido não somente aqui, em cada lar, mas em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Depois nós temos o nosso culto matinal, queremos convidar vocês, todos que estão nos assistindo, a permanecerem junto conosco. A seguir nós teremos o nosso culto infantil, dedicado numa linguagem para as crianças, que será dirigido pela nossa irmã Cristina Salomão. Uma mensagem muito edificante, não somente para a vida das crianças, mas dos adultos também. Em seguida nós teremos a nossa escola dominical, com o nosso irmão reverendo Ismael Rachid Júnior, que estará fazendo uma análise do Novo Testamento. Que Deus os abençoe, que sejam edificados com essas mensagens. Fique conosco nas demais programações. Que Deus o abençoe, tenha um bom término de domingo e uma boa semana debaixo da graça do nosso bom Deus. Amém.